Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Só a gente está só esperando o nosso convidado, o Diego Pérez, conectar para a gente começar, tá bom? Bom, agora o Diego se juntou a gente. Bom dia, Diego, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, podemos começar. Eric, você quer fazer as honras? Ele está no mudo, precisa tirar ele do mudo. Vai lá, Eric. Pronto. Essa tarefa aqui de ficar de host no Zoom. Só que eu sou modelo 87, eu apanho um pouco, ainda sou carburado. Bom, agora o Diego se juntou a gente. Muito bem. Bom dia a todos. Uma grande satisfação ter todos vocês aqui presentes nesse nosso webinar. Quero agradecer muito a presença aí de todos. Assim como eu quero agradecer ao Diego, né, diretor da BFintech e co-founder da Start Me Up.
que vai dividir a fala com a gente aqui. Também quero agradecer o meu sócio, Zé Alves, que coordena junto comigo a área de Direito Bancário e Mercado de Capitais do escritório, e também vai dividir a fala com a gente. Antes de mais nada, né, até vocês estão vendo aí essa telinha da sala de espera, é uma campanha de doação para o Instituto Fazendo História, que é uma das entidades que o escritório apoia, né? Para quem não conhece, né, o Instituto ele apoia crianças e jovens separados das famílias, né, e busca dar apoio para que eles possam construir a sua própria história, uma história de vida potente e assim interromper um ciclo de abandono, de ruptura, de violência, né? Então, eles possuem um trabalho muito bonito para quem não conhece, né? Eu convido todos vocês a visitarem o site e a gente ficaria muito agradecido também por quem puder ajudar. O nosso evento de hoje ele tem uma duração programada de aproximadamente 1 hora. Vocês vão poder utilizar o chat para fazer perguntas e para esclarecer dúvidas, né? Peço apenas a gentileza, né, de manter os microfones fechados durante a exposição, para a gente não prejudicar o bom andamento do evento. O evento está sendo transmitido simultaneamente também pelo YouTube. Ele vai ser gravado e as apresentações serão compartilhadas também com todos os participantes aqui. Esse evento de hoje, que é sobre Open Banking, né, ou sistema financeiro aberto, né, como o regulador optou por chamar, né, nas normas, ele é o primeiro de um ciclo de webinars que é preparado pelo escritório sobre transformação digital no sistema financeiro nacional. A transformação digital ele não é um fenômeno novo no setor, né? O mercado financeiro ele sempre se destacou desde algumas décadas já, né, pela adoção intensiva de tecnologia. Mas indiscutivelmente esse processo ele vem se acelerando nos últimos anos, sobretudo com a regulamentação dos arranjos de pagamento, a criação dos bancos digitais e o desenvolvimento de um sem número de empresas de tecnologia para prestação dos serviços financeiros, né, as chamadas fintechs. E agora, né, em função das restrições impostas pela pandemia, esse processo de digitalização ele ganha uma nova e acelerada dimensão, né, que impacta não somente o setor financeiro, mas quase todos os setores da própria economia. Então, veja como exemplo o número de pessoas desbancarizadas, né? Até o ano passado, as estimativas diziam que a gente tinha cerca de 30% da população brasileira sem conta em banco, né? E agora, até em função do auxílio oferecido pelo governo para enfrentamento da pandemia, né, por meio da Caixa Econômica Federal, de repente, de uma hora para outra, você tem dezenas de milhões de pessoas que saíram das margens do sistema financeiro nacional. Então, assim, os impactos e as possibilidades disso são brutais. Os webinars dentro desse ciclo, né, eles vão acontecer em média a cada 15 dias. Né? Convido a todos a participarem e nos acompanharem. E cada um vai ser destinado a um tema específico. Né? Então, a gente vai abordar temas, por exemplo, como as perspectivas do mercado de capitais pós-pandemia, qual é o novo normal nas distribuições de valores imobiliários. A gente vai falar sobre os títulos escriturais e a regulamentação das duplicatas eletrônicas também, que é a norma que acabou de sair também. Vamos falar sobre o novo sistema de pagamentos brasileiros, instituições de pagamento, as contas digitais, pagamentos instantâneos, vamos falar sobre o Pix, emissão e distribuição de ativos digitais, vamos falar de crowdfunding, entre vários outros assuntos. Então, convido todos realmente para que nos acompanhem nesse ciclo e a gente vai ficar muito feliz com a contribuição de todos. Na sequência dos eventos, o nosso objetivo é lançar papers sobre os temas, né, aos quais também todos os participantes aqui vão ter acesso. No evento de hoje, o qual eu tenho o prazer de dividir aqui com o Diego e com o José, nós vamos tratar do Open Bank, né, que foi recentemente regulado pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, por meio da resolução conjunta número 1, né, que agora é de 4 de maio, e a circular 4015, né, que saiu também no mesmo dia. Essas normas elas foram objeto de uma extensa consulta pública, ela se encerrou no início do ano. Só na consulta foram mais de 140 manifestações formais, né, do público em geral, né, fora as outras discussões que o Banco Central também conduziu com todas as instituições. Ele é um assunto que integra a agenda do BC+, né, uma pauta normativa e, de certa forma, estrutural do Banco Central, que busca fortalecer a chamada cidadania financeira, né, busca modernizar a legislação bancária, tornar o sistema financeiro mais eficiente, de uma forma geral, além de reduzir custos de intermediação das próprias operações de crédito. Né? Esse é um grande objetivo dessa agenda.
Aliás, né, em matéria de setor regulado, o sistema financeiro nacional, sem dúvida, é aquele em que o regulador mais tem feito esforços, né, para apoiar a inovação e estimular o processo de transformação digital. E é fato que o aumento da complexidade, né, das relações econômicas, que é provocado pela própria digitalização, ela traz oportunidades, né, tanto para os novos paradigmas da regulação em si, mas como para o desenvolvimento de novos negócios, negócios inovadores e a revisão de antigos padrões também adotados pelo mercado. Nesse estágio atual de, vamos chamar assim, de disrupção digital, né, a cooperação mútua entre o regulador e o regulado, na minha opinião, ela é a chave, né, para assegurar de uma forma conjunta o desenvolvimento de um ambiente sustentável, né, para esses novos negócios, mas também a proteção dos interesses coletivos. Eu acho que essa constatação ela parte também de uma premissa de que as oportunidades dos novos negócios na era digital, elas dependem da forma pela qual a regulação modela o mercado, né, abrindo caminhos seguros, né, para explorar novas perspectivas, para criar processos inovadores, aumentar a eficiência e bem como questionar antigas referências e transformar as próprias relações como um todo, né? E sem dúvida nenhuma o Open Banking ele vai ter um papel muito importante para isso. Então, feita aqui essa breve introdução, eu gostaria aqui de passar a palavra para o meu sócio José Alves e na sequência a gente passa para o Diego Pérez também fazer os seus comentários, né? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e José, a palavra é toda sua. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Queria agradecer a todo mundo pela presença. Como o Eric colocou, hoje é o primeiro encontro de uma série de encontros, né? A gente está fazendo um ciclo de webinars com a transformação do mercado financeiro. Começar aqui, que é recente e importante, né? A gente começou a discutir Open Banking não esse ano, no ano passado, já é um tema que existe há algum tempo, tem sido discutido há algum tempo, mas recentemente saiu a regulamentação dele no Brasil depois de um processo extenso de audiência pública, como a Eric falou. Por que escolheu a recente regulamentação? Por que a gente escolheu esse tema? Né? Não é só porque ele é recente, é porque ele é extremamente importante. O Open Banking muda o paradigma da atividade bancária no Brasil. Né? A gente vai explorar por que a gente tem que ver essa mudança de paradigma e qual é a extensão dessa mudança na nossa visão. Tá? Então, vamos passar aqui um pouquinho rápido pela agenda que a gente vai cobrir na nossa apresentação. E falando um pouco da divisão entre os expositores aqui, eu vou olhar um pouco mais para a regulamentação, para o aspecto regulatório, para a norma que saiu. E a gente vai passar a palavra depois para o Diego para dar um olhar de membro desse ecossistema, né, como diretor da BFintech, que especialmente no tocante à autorregulação, que vai ter um papel preponderante na implementação do Open Banking no Brasil. Tá? Vai começar falando dessa mudança de paradigma, como a gente enxerga essa mudança de cenário. Depois vamos falar sobre o contexto e elaboração da regulamentação, como foi esse trajeto, o conceito de Open Banking adotado aqui no Brasil. Importante lembrar que, como tudo que cerca o mundo de startups, de negócios de tecnologia, a gente tem, às vezes, alguma dificuldade conceitual, né? Muitas pessoas falam coisas, chamam coisas diferentes pelo mesmo nome. E agora, com a edição da regulamentação, a gente tem a cristalização do que significa no Brasil Open Banking. Né? Não é necessariamente o mesmo escopo, o mesmo formato que a gente vê na Europa, na Austrália, Reino Unido, Estados Unidos. Né? Cada lugar tem a extensão diferente para esse conceito, para essa regulamentação. A gente tem uma noção geral, mas quando a gente olha do ponto de vista legal no Brasil, a gente tem hoje um conceito estabelecido que a gente precisa ter clareza do que é. Depois, vamos olhar para o sistema financeiro aberto
como regulamentado pelo Banco Central do Brasil. A gente vai trazer para vocês como veio essa regulamentação, como que é a extensão disso, quais são os pontos importantes. Vamos dar uma pincelada no papel da autorregulação, que é algo que vai ser mais detidamente explorado pelo Diego. E vamos falar, encerrando aqui, sobre a implementação do sistema financeiro aberto e as suas fases, né? Como que vão ser implementadas essas regras, não vai ser do dia para a noite, a gente tem um cronograma estabelecido pelo Conselho Monetário, pelo Banco Central, para essa implementação. Então, dando sequência aqui, vamos começar com um clichê que é muito verdadeiro, né? Ele só é clichê porque é verdade. Então, no mercado financeiro, o novo petróleo para os bancos, para as demais instituições que participam da atividade financeira, não só no Brasil, quanto da atividade de pagamentos, né? No mundo todo, a gente tem a atividade de meios de pagamento competindo em larga medida com a atividade bancária em si. É complementar por um lado, mas atua muitas vezes como um canal alternativo ao sistema bancário tradicional. E tanto a atividade bancária quanto a atividade de pagamentos, cada vez mais é centrada nos dados dos clientes, nos seus padrões de consumo, naquilo que move o consumidor, que move o cliente e que o leva a buscar e a pagar por serviço nesses mercados. Então, a gente, como estava dizendo, com foco nos dados, a gente tem essa mudança de paradigma, né? Qual é o paradigma da atividade bancária antigo, né? O paradigma antigo da atividade bancária, melhor dizendo. A instituição financeira, ela é a dona do cliente, entre aspas, né? E a dona dos dados do cliente, né? A principal preocupação regulatória era em como a instituição financeira vai proteger o sigilo desses dados e não propriamente em como o cliente vai se beneficiar da utilização dos seus dados ou como ele poderia utilizar de uma forma mais eficiente essa quantidade de informações de que o sistema financeiro dispõe a respeito dele. Essas regras de sigilo bancário, que estão dispostas na Lei Complementar 105, admitiam poucas exceções em relação à possibilidade de abertura desses dados a terceiros. São super focadas essas exceções no compartilhamento de dados cadastrais entre instituições financeiras, o que era não muito comum, a realização de cadastro negativo de correntistas, né? Quer dizer, o famoso cadastro cheque sem fundo, compartilhamento de dados sobre maus pagadores. Mais recentemente, o cadastro positivo, que foi uma legislação alterada muito recentemente. Decisões judiciais, né? Em caso de decisão judicial, a gente poderia ter relativização do sigilo bancário. Em caso de compartilhamento com os órgãos reguladores, notadamente Fisco, CVM e o Banco Central, e, obviamente, em caso de consentimento do cliente, em caso o cliente consentisse que esses dados fossem compartilhados com terceiros, mas aqui menos no sentido ativo e mais no sentido passivo do ponto de vista do cliente, né? Quer dizer, caso a instituição financeira tivesse a iniciativa de solicitar esses dados para algum fim, por exemplo, para passar para uma subsidiária ou para oferecer um serviço de um parceiro, por exemplo, caso de venda de seguros, venda de outros produtos pelos canais da instituição financeira, esse consentimento previsto na Lei Complementar 105 era utilizado.
mas pouco utilizado do ponto de vista de oferecimento de serviços por terceiros não ligados à própria instituição financeira por demanda do cliente. Com a nova regulamentação, a gente vai ver uma mudança desse paradigma, né? Agora, com o mercado financeiro aberto, o cliente passa a ser dono dos seus dados, né? Quem determina o momento de transmissão desses dados ou para quem os dados vão, para de ser a instituição financeira, né? A gente passa desse modelo atomizado e não integrado do paradigma antigo para um modelo de integração e interoperabilidade na gestão de dados. Quer dizer, a instituição financeira ela passa a ser obrigada a contar dados dos clientes com os terceiros que integram instituições financeiras, instituições de pagamento, instituições integrantes do sistema financeiro aberto, por disposição expressa da norma, né? Quer dizer, a instituição financeira ela não tem a opção de não compartilhar os dados do cliente, caso ele assim solicite. A gente vai ver qual que vai ser a jornada para essa autorização que ela é prevista na norma, né? Quais são os requisitos para esse compartilhamento. Mas a mudança de paradigma é esse: o cliente é enxergado como dono dos seus dados, né? A gente mantém, logicamente, a obrigação de sigilo bancário, não deixa de existir a incidência da Lei Complementar 105, inclusive com as penalidades cabíveis à instituição financeira que deixar vazar dados financeiros, né, dos seus clientes, continua sendo algo super relevante, mas a gente passa para um modelo centrado no cliente, né? E esse novo paradigma, ele vem no contexto, obviamente, da criação de novos modelos de negócio centrados em tecnologia de dados, como a gente já explorou no começo, quer dizer, os dados dos clientes, né, e a disponibilidade de dados dos consumidores em geral é a tecnologia. Também vem essa mudança de paradigma, a reboque da criação das fintechs, das empresas de tecnologia no setor financeiro, e a gente pode citar aqui um ecossistema muito multifacetado, com diversos novos tipos de negócio, novos modelos de negócio, que passam desde a orientação financeira para a gestão financeira, para a oferta de novos produtos e serviços, tanto em relação a pagamentos quanto a transferências de recursos entre indivíduos, entre empresas e às vezes até transnacionalmente. E vem no contexto também da modernização do sistema de pagamentos brasileiro, que vem desde 2015, com a edição da nova legislação a respeito do sistema de pagamentos brasileiro. A gente teve a criação de novas instituições que vêm suprir um vácuo que se verificava de oferta de serviços para os clientes, né? Com a concentração bancária que a gente viu de meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010, até 2016, 2017, a gente teve um movimento muito relevante de concentração bancária. A modernização do sistema de pagamentos brasileiro, com a possibilidade de criação de instituições de pagamento que oferecem contas de pagamento pré e pós-pagas, trouxe uma série de novos atores para esse mercado, que atuam na prática quase como bancos, né? Você hoje pode abrir uma conta numa instituição de pagamento que vai te dar quase todas as funcionalidades de uma conta bancária tradicional, né? E tudo isso temperado também pela edição da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ainda não está totalmente em vigor, mas o modelo de gestão de dados dos clientes bancários que é trazido pela Resolução Conjunta número 1 é fortemente inspirado, fortemente determinado, né, LGPD, né, a questão do consentimento de requisitos para esse compartilhamento tem tudo a ver com o LGPD. Então, seguindo aqui, ainda falando um pouco de contexto, a gente não pode deixar de citar a Agenda ABC, né, que já foi a Agenda ABC mais na gestão do Ilan, e a Agenda ABC Hash agora na gestão do Roberto Campos Neto,
que promove especificamente a agenda de competitividade, né? Quando a gente olha para a agenda de competitividade, a gente tem 3 eixos de inovações, eficiência de mercado e reservas internacionais. A gente vai falar aqui de eficiência de mercado e inovação, né? A gente está trazendo novos players aqui para o sistema financeiro nacional e trazendo maior eficiência para esse mercado, né? Por meio do incentivo à própria competição, a concessão de maiores alternativas ou de mais alternativas para o próprio cliente poder acessar esse mercado de uma forma mais ampla e mais centrada na experiência do próprio cliente. Falando um pouco da jornada da norma, né, da resolução conjunta, que é o framework regulatório para implementação do Open Banking no Brasil, a gente tem como marco inicial relevante o comunicado 33455 de 24 de abril de 2019. Esse comunicado foi o documento pelo qual o Banco Central dispôs qual era a abordagem dele enquanto regulador sobre o Open Banking no Brasil. Muito do que está nesse comunicado, obviamente, está refletido na resolução conjunta. Então, com esse comunicado, o Banco Central deu as bases do que ele esperava que fosse a regulamentação, estabeleceu um timeline de medidas para a edição da norma, inclusive como se daria a audiência pública, a consulta pública, que foi divulgada só em novembro, quer dizer, a gente teve um período longo aí de espera por essa consulta pública, né? A gente teve bastante trabalho no Banco Central para estabelecimento dessas bases. A consulta pública foi divulgada em 28 de novembro de 2019 e foi encerrada em 31 de janeiro de 2020 com 142 manifestações. Quer dizer, a gente fez uma pesquisa até de outras consultas públicas disponíveis no site do Banco Central e essa, de fato, é uma das que teve mais interações do mercado, né? De players muito diferentes, desde pessoas físicas até associações de classe, instituições financeiras, Febraban, quer dizer, teve muita interferência externa, né, no bom sentido, para a gente chegar na resolução conjunta que foi editada agora no dia 4 de maio. E entrando já na própria resolução, a gente tem como ponto central o conceito de Open Banking, né? Qual que é o conceito básico de Open Banking que a gente tem adotado no Brasil hoje? O Open Banking nada mais é que o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio da abertura e integração de sistemas. Então, vamos explorar um pouquinho essa definição. O primeiro elemento importante aqui é o padronizado. A gente vai ver que a padronização de sistemas, a interoperabilidade de sistemas de interfaces adotadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro aberto é fundamental. Por quê? Porque isso reduz barreiras de entrada aos participantes. Você vai ter que ter uma infraestrutura comum, compartilhada e padronizada para que o compartilhamento, e aí já o segundo elemento relevante, de dados e serviços seja efetivo, né? Quer dizer, a gente não pode ter barreiras que decorram da tecnologia empregada para que não só dados, mas também serviços sejam compartilhados. Que tipo de serviço? Por exemplo, o serviço de pagamento, por exemplo, o serviço de correspondente bancário, né? São os serviços que vão ser compartilhados anteriormente proprietárias, entre aspas, do cliente, passam a obrigatoriamente abrir e integrar os seus sistemas com outras instituições financeiras e com outras instituições não necessariamente bancárias, mas que integram o sistema financeiro aberto, como as instituições de pagamento. Então, a gente tem realmente uma mudança conceitual, uma mudança paradigmática aqui. A gente sai do modelo atomizado, do modelo fechado, para o modelo de compartilhamento padronizado de serviço. Esse sistema financeiro aberto abrange, como a gente disse, não só o sistema financeiro nacional, mas as entidades do sistema de pagamentos brasileiro.
né? A gente cada vez mais tem aproximação entre o SPB e o SFN, né? A gente cada vez menos enxerga a fronteira entre esses dois sistemas geridos aqui pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional. O sistema financeiro aberto, ele tem 3 polos relevantes, né? Três eixos de indivíduos que são participantes dele e que têm seus direitos e obrigações. Em primeiro lugar, o cliente, né? Óbvio, o proprietário dos dados, o beneficiário da abertura e do compartilhamento desses sistemas e dados. Em segundo lugar, as instituições transmissoras de dados. Quem são as instituições transmissoras de dados? São as instituições que detêm a informação do cliente, a informação que vai ser compartilhada por ele. Então, é o banco em que o cliente tem conta, é a instituição em que ele tem uma conta de depósito, é a instituição de pagamento que ele originalmente se afiliou, baixou o aplicativo e transferiu as suas informações. E as instituições receptoras de dados, que vão ser as instituições que vão fazer o que a gente vai chamar aqui na norma, que a norma chama de chamada de interface. Vamos lembrar aqui uma coisa importante, a gente olha para a instituição receptora de dados e tem como padrão mental pensar na fintech, na instituição de pagamento, mas não necessariamente. Eu posso ir para uma outra instituição financeira, posso no aplicativo de um outro banco grande, eu sou cliente do banco grande A, eu entro no aplicativo do banco grande B, quero tomar um empréstimo. Esse banco grande B pode solicitar a abertura dos dados pelo banco grande A para que ele possa fazer essa tomada de decisão e avaliar minhas informações sobre adimplência, fluxo financeiro, qual é o meu histórico de pagamento de recebimento para definir, por exemplo, taxa de juros. Tá? Quem são os participantes obrigatórios do sistema financeiro aberto? Né? Quem não tem a opção, é obrigado a entrar por disposição da resolução. As instituições financeiras dos níveis regulatórios S1 e S2, né? Lembrando que o mercado financeiro como um todo é segmentado em níveis de maior necessidade de observância de regramento regulatório conforme a sua relevância sistêmica, né? S1 é o nível mais abrangente, que pega as maiores instituições financeiras em termos de patrimônio. S2 já é um degrau abaixo, até o S5, que é o nível mínimo de exigência. A gente vai pegar as fintechs de crédito, as instituições menores, em termos de tamanho de relevância sistêmica. E, além delas, as instituições detentoras de conta, iniciadoras de transação de pagamento, lembrando que o serviço de pagamento é um serviço objeto do sistema financeiro aberto, e as instituições financeiras que contratem correspondentes bancários para a coleta de proposta de operação de crédito. Também porque os canais de correspondente bancário para abertura de proposta de crédito vão ser compartilhados no âmbito do sistema financeiro aberto do Open Banking. Sem prejuízo dessas participantes obrigatórias, todas as demais instituições integrantes do SFN e do sistema de pagamentos brasileiro são potenciais adotantes voluntárias, né? Ou seja, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma, que virão a ser estabelecidos na convenção autorregulatória entre as instituições integrantes do sistema financeiro aberto, qualquer outra instituição que integre esses dois mercados pode aderir. Tá bom? Passando agora para as etapas do compartilhamento, né? Como que vai funcionar esse compartilhamento? Tudo começa com o consentimento do cliente, né? Eu baixei aqui um novo aplicativo, eu quero iniciar uma transação que demande compartilhamento de dados entre instituições. A instituição receptora dos dados, a instituição que pede os dados, ela vai ter que obter, em primeiro lugar, o consentimento do cliente na sua plataforma. A partir desse consentimento, né, a partir da concessão desse consentimento pelo cliente na plataforma da receptora, a gente passa para a segunda e para a terceira fase, que são simultâneas, que é a fase de autenticação e de confirmação, que são fases
executadas pela instituição transmissora dos dados. Como que isso vai funcionar? O consentimento do cliente, que é a pedra fundamental aqui, né, a pedra de toque aqui do sistema financeiro aberto, é sempre obtido pela receptora e ele demanda uma série de requisitos. Esses requisitos são voltados à necessidade de o cliente entender o que está acontecendo com os dados dele. Então, esse consentimento ele tem que ser informado, quer dizer, o cliente tem que saber exatamente do que se trata, tem que ser específico. Não posso pedir, como instituição receptora, uma autorização, um consentimento de compartilhamento dos dados que seja um catch-all, né? Para qualquer possível futura solicitação de dados, para qualquer instituição, etc., etc., você me concede amplo, geral e restrito consentimento. Não, o consentimento é específico para finalidades determinadas, por prazo determinado. Para dados específicos, eu tenho que dar ciência como instituição receptora de quais dados eu vou necessitar, vou precisar do seu RG, do seu CPF, do seu histórico de transações dos últimos 3 meses, 1 ano, 3 anos. Esse consentimento ele não pode ser presumido, quer dizer, tem que ser expresso, específico, determinado, e não pode ser objeto de um contrato de adesão, de um instrumento de adesão. Né? Quer dizer, tem que ter a manifestação específica do cliente. Obtido esse consentimento, né, que deve observar esses requisitos, a transmissora, a instituição financeira transmissora da informação, ela tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Né? São etapas sucessivas, porém simultâneas, que é a autenticação, quer dizer, o que quer dizer autenticação? A transmissora tem que assegurar que, de fato, o cliente concedeu o consentimento e que a instituição receptora é integrante do sistema financeiro aberto e apta a receber essa informação. Né? Os níveis de risco relacionados aos dados, a sensibilidade dos dados que estão sendo transmitidos, vão determinar quais são as etapas dessa autenticação e qual é o nível de complexidade dessa autenticação. Então, cada instituição vai ter que adequar, vai ter que compatibilizar o nível de risco às etapas, isso vai ser também objeto de escrutínio pelo regulador e provavelmente de autorregulação na convenção do Open Banking. A confirmação para o seu turno é a pergunta feita pela transmissora ao cliente se é verdade que ele deu o consentimento. Quer dizer, a instituição transmissora ela tem que obter entre aspas, segundo consentimento do cliente, né? Confirmando, no mínimo, a receptora dos dados. Por exemplo, a instituição de pagamento A fez uma chamada de interface para a instituição transmissora, informando o consentimento do cliente Eric. O banco A, que recebeu essa chamada de interface, ele vai ter que autenticar via eletrônica tanto o consentimento do cliente quanto a validade da receptora de dados. E vai ter que perguntar para o Eric se de fato autorizou quais dados serem compartilhados por tempo para qual receptora, se for de fato para a instituição de pagamento lá, tá bom? Dando sequência aqui, e só para, estou vendo que estão recebendo, que a gente está recebendo algumas mensagens no chat, a gente vai abrir para perguntas no final, até por uma questão de organização aqui da transmissão remota, né? Quando a gente está na sala, com todo mundo ao vivo, é mais fácil a gente interromper e fazer a solução aqui das perguntas e das dúvidas. Aqui, para fins de organização, como a gente está remoto, a gente vai deixar para o final, encerrando aqui a exposição, a gente passa pelas perguntas do chat. Quais são os requisitos mínimos aqui do compartilhamento de dados entre as instituições integrantes do Sistema Financeiro Aberto? A gente resume nesse acrônimo CIDS aqui, CIDS com 2 S, né? O compartilhamento ele tem que observar os requisitos de confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo. Quer dizer, a gente não pode ter um compartilhamento que não
observe esses 5 requisitos essenciais. O compartilhamento ele tem que ser confiável, quer dizer, eu tenho que ter a efetiva transmissão dos dados solicitados pela instituição transmissora para a instituição receptora na medida daquilo que foi autorizado pelo cliente. Os dados têm que ser íntegros, eu não posso ter opção nos dados, eu não posso ter incompletude nos dados transmitidos. Eu tenho que ter disponibilidade da plataforma de compartilhamento, quer dizer, as instituições que integram o sistema financeiro aberto têm que ter mecanismos de redundância, planos de contingência, para que não deixe de haver o compartilhamento quando solicitado pelo cliente. E a gente tem que ter a segurança na proteção desses dados e sigilo desses dados. Tá? Para tanto, as instituições integrantes do sistema financeiro aberto vão ter que indicar um diretor, pessoa física, responsável por esse compartilhamento, que vai se sujeitar a sanções legais em caso de violação desses requisitos aqui do CITES. E os mecanismos adotados pelas instituições para assegurar esses requisitos mínimos têm que ser passíveis de auditoria, tanto auditoria interna quanto externa, seja pelo auditor da própria instituição, auditor externo da própria instituição, quanto pelos reguladores, tá? Seguindo, destaques finais aqui dessa regulamentação. E, gente, tem muitas outras coisas aqui, mas o tempo é limitado. Então, vamos destacar aqui quais são os pontos finais que a gente tem que levar como pontos relevantes da resolução conjunta. Ponto essencial, a vedação, a criação de obstáculos ao compartilhamento. E isso é fruto de experiências internacionais, sobretudo na Europa. Na Europa, desde 2017, tem o PSD2, que é a Diretiva Europeia de Open Banking. Então, isso vem sendo implementado por lá há mais tempo que aqui, né? 3 anos nesse mundo de fintechs é quase uma eternidade. Qual foi o grande problema verificado por lá? As instituições financeiras que resistiram à implementação do Open Banking adotavam mecanismos em que o cliente tinha que passar por 10 telas, 15 telas de autorização para poder compartilhar os dados bancários delas com uma fintech ou com outra instituição financeira. E o que acontece quando você está num aplicativo no seu celular, você pega o seu celular e quer fazer, por exemplo, um pedido de comida ou quer fazer um pagamento. Se você tiver que passar por 10 telas, você vai desistir na segunda ou terceira, né? Então, o mecanismo complexo para o compartilhamento, ele serve como um obstáculo, né? É um meio de você cooperar não cooperando. Então, a resolução conjunta traz a vedação, a criação de obstáculos e etapas adicionais ao compartilhamento. O compartilhamento ele vai ter que seguir as etapas que a gente colocou ali atrás. A autorização, consentimento, autenticação e confirmação, não mais do que isso, tá? As instituições financeiras, esse aqui é um outro ponto muito relevante, podem contratar instituições não financeiras, não reguladas pelo Banco Central, para operacionalizar o compartilhamento de dados. Quer dizer, aqui a gente está falando de desenvolvedores, de empresas de tecnologia 100%, que vão operacionalizar o compartilhamento de dados. Vão desenvolver as chamadas APIs, as interfaces de programação, que vão permitir o acesso a esses dados pelas instituições financeiras. Como a gente já viu em outras situações, por exemplo, na situação de correspondente bancário, esses contratos vão ser objeto de escrutínio pelo Banco Central, têm requisitos mínimos que devem ser observados e vão ficar à disposição do regulador. Tá? Mas qualquer desvio de conduta por parte dessas instituições contratadas, desses terceiros contratados pelas instituições financeiras, integrantes do SFN, integrantes do SPB, vão ser objeto de sanção para o contratante, não para o contratado, porque eles não são regulados. Mas a gente tem uma disposição expressa do Conselho Monetário trazendo, admitindo essas empresas de tecnologia não reguladas no ambiente do SFN e do SPB. Outra coisa super importante, as instituições transmissoras de dados, elas têm a obrigação de ter canais dedicados de suporte para as entidades receptoras. Quer dizer, a gente tem a necessidade de ter um canal pelo qual a gente possa ter essa comunicação entre as instituições para que possa haver efetividade no compartilhamento dos dados. Tá?
Outra coisa, as interfaces têm que ser padronizadas com redundância, requisito da disponibilidade, e dedicadas a esse compartilhamento de dados. Quer dizer, a gente vai ter que ter a construção de infraestrutura pelas instituições voltada a esse compartilhamento. E uma preocupação muito grande com a integridade de dados, com a integridade dos dados transmitidos entre instituições. Esse é a visão geral, são os requisitos principais, as regras principais que foram trazidas pela resolução conjunta. Tá? Isso aqui é regra estatal trazida para o sistema financeiro aberto, para a criação do sistema financeiro aberto, regulamentação do Open Banking. Além disso, a resolução conjunta ela dá para a autorregulação um papel super relevante. Tá? Esses são os 5 principais eixos que a autorregulação vai ter que trazer. A resolução estabelece a nomenclatura de convenção, obriga as partes a celebrarem, integrantes do SFA, a celebrarem uma convenção para tratar no mínimo desses 5 temas, que são os padrões tecnológicos e operacionais a serem adotados, padronização de lei de dados e serviços para esses sistemas conversarem, canais de demanda, né, como que o cliente vai poder reclamar se o dado dele foi compartilhado sem autorização dele ou de uma forma com a qual ele não concorda, os direitos e obrigações adicionais a esses que estão postos na norma entre os participantes do sistema financeiro aberto e, sobretudo, resoluções, mecanismos de resolução de disputas entre esses integrantes. Como que isso vai funcionar? Como que isso vai ser arbitrado? Né? Vou deixar essa parte para o Diego. Né? Ele vai desenvolver melhor, ele está super inserido nessa discussão do ponto de vista da BFintech. E para encerrar, passar a bola aqui, quais são as fases de implementação? Né? A gente vai ter uma implementação faseada, começando desde agora até a sua conclusão em outubro do ano que vem. Começando até o dia 30 de novembro, a gente deve ter a primeira fase, que é o compartilhamento de canais de atendimento, produtos e serviços relacionados com contas poupança, contas de depósito, contas de pagamento e operações de crédito. Depois, até maio do ano que vem, dados de cadastro de clientes e representantes, transações relacionadas a essas contas, quer dizer, a possibilidade de abertura de extratos entre instituições, né? Você poder transmitir a uma outra instituição de pagamento, instituição financeira, todo o seu histórico de transações cursadas em um certo banco, no teu banco, onde você tem sua conta corrente. Até agosto de 2021, compartilhamento de serviços de iniciação de transação de pagamento, encaminhamento de proposta de operação de crédito. Em outubro de 2021, a gente tem o fechamento aí da operacionalização total desse formato de Open Banking trazido aqui pela resolução conjunta, que é o compartilhamento de informações sobre outros produtos e serviços cursados aí pelas plataformas, como operações de câmbio, operações de investimento, seguros, previdência complementar, etc. Né? Que é a abertura praticamente aí de todas as informações que a gente tem com as nossas instituições financeiras, né? Que todos nós aqui, como correntistas, temos com os nossos banqueiros. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar aqui. Vou passar rapidamente, antes de passar a bola aqui para o Diego sobre as dúvidas. Na verdade, tem uma dúvida aqui do Cal Vieira, que pergunta: esta autenticação demanda algum tipo de certificação ou regra específica, como identificação de IP, etc.? Pode explicar um pouco mais? Cal, como a gente colocou, a gente tem na norma o requisito mínimo, né? A gente vai ter que ter um processo de autenticação. Como vai ser o padrão tecnológico, a plataforma, requisito, etc., vai ser convencionado entre os integrantes do sistema financeiro aberto na convenção que vai autorregular o serviço. Tá? Depois, aqui acabamos de receber uma dúvida do Jackson. Bom dia, poderá haver consulta em massa aos serviços compartilhados para fins de marketing direcionado? Jackson, uma pergunta interessante, tá? A meu ver aqui, a regulamentação tenta deixar claro que o consentimento para compartilhamento de dados, ele tem que ser feito individualmente pelo cliente por demandas específicas, né? Isso não impede que uma instituição de pagamento, por exemplo, dispare
a oferta de produtos em massa para os seus potenciais clientes, só que cada um deles vai ter que aceitar individualmente a contratação desse produto e, mais do que isso, vai ter que autorizar individualmente, ou, usando o termo técnico, expressar o seu consentimento ao compartilhamento de dados para cada demanda específica. Tá? Depois, a gente tem uma dúvida que diz o seguinte: para bancos S3 que só fazem serviço de pagamento, esses bancos devem divulgar todos os dados exigidos pela norma ou somente operações de pagamento? Inicialmente, tá, como está posto hoje, a obrigatoriedade de todo o rol de dados que tem na resolução conjunta é para S1 e S2. Para o S3, para instituições financeiras integrantes do nível S3 de exigência regulatória, a gente teria só realmente a abertura de dados de pagamento e compartilhamento de canais de correspondente. Depois vamos pegar uma última dúvida aqui para passar para o Diego, que é do José Otávio. Como ficaria a questão de correspondentes bancários ou empresas de consultoria a projeto de crédito rural? É possível acessar essas bases de vários bancos para montar um rating do cliente ou algo do tipo? A gente, na verdade, vai ter uma possibilidade de compartilhamento mais profunda do que essa, né? Você vai poder acessar, José Otávio, os dados cadastrais de movimentação de conta corrente, mediante, obviamente, consentimento do cliente, né? Informado, específico, com prazo de validade, de toda a vida financeira dele naquela instituição, que é uma informação muito mais granularizada e mais completa do que a informação que um correspondente bancário detém. O que a gente tem aqui em relação ao correspondente bancário é o compartilhamento dos serviços dos correspondentes bancários entre diferentes instituições. Né? Os bancos eles vão ter que compartilhar esse canal. Pessoal, agradeço muito aí a atenção de todos, tá? Vou passar aqui a palavra para o Diego. Agradeço a paciência, especialmente de todo mundo aí por me ouvirem falar esse tempo todo, e passo a bola aqui para o Diego. Diego, estou tentando tirar você do mundo, tirei. A palavra é sua. Primeiro, obrigado pela disposição, pela presença aqui. Sempre um prazer contar com você aqui. Bom, muito obrigado aí pelo convite, né, José? A gente se encontrou num evento recentemente, né, de onde surgiu a ideia de poder compartilhar esse conhecimento. Mas antes de tudo, eu queria agradecer também o VBSO Advogados aí também pela iniciativa. É muito importante esse tipo de compartilhamento digital, né, de conhecimento e conteúdo, especialmente nesse momento onde todas as pessoas estão confinadas em casa, né, por mais que está todo mundo trabalhando, sempre precisa ter aquela pausa para você se atualizar, e essas iniciativas é uma forma muito boa de engajamento, tanto que a gente tem mais de 90 participantes online aqui, né? Então, isso quer dizer que esse primeiro encontro já foi um sucesso, e eu espero que os próximos continuem mantendo esse engajamento do público, tá? Eu queria me apresentar também, eu sou Diego Pérez, eu sou advogado de formação e profissão também, colega de vocês, mas atualmente eu estou na área empreendedora, né? Eu mudei de mesa, mudei de lado da mesa. Antes eu prestava assessoria jurídica e direcionava alguns clientes quais os caminhos eles deveriam seguir na sua jornada empreendedora. Eu que consulto os colegas advogados também, né? E, enfim, e eu fundei uma empresa de crowdfunding de investimentos, né, em 2014. Tive uma experiência ali de interações com o regulador do mercado de capitais, no caso a CVM, para a gente poder colocar de pé a nossa operação. Não existia na época um marco regulatório específico do que a gente fazia, né? Por causa dessa experiência, do sucesso que a gente alcançou com a publicação de uma instrução normativa para o marco regulatório para essa atividade, eu fui convidado, junto a um grupo de empreendedores de fintechs, a constituir a Associação Brasileira de Fintechs, né? Isso em 2016, porque existia assim uma dor comum entre esses empreendedores, que é o relacionamento com agências reguladoras, né, autarquias e outras entidades que fiscalizam o regulamento do mercado financeiro de capitais no Brasil, tá? E aí, falando um pouco da BFintex agora, brevemente,
Nós somos uma associação, né, como mencionei, que surgiu em 2016. Hoje nós temos perto de 400 fintechs associadas, então uma associação bem representativa. Se a gente considerar que no Brasil existem perto de 600 fintechs, né, então mais da metade, 2/3 dessas fintechs estão vinculadas a BFintechs, e a gente se divide em diversas verticais, cada uma delas para um segmento específico, né? Tem a vertical de pagamentos, que é a mais representativa, depois tem a vertical de crédito, depois tem a vertical de contas digitais, investimento, câmbio, blockchain, criptoeconomia, seguros, enfim, gestão financeira, recuperação de crédito. São várias fintechs que atuam nesses segmentos que são representadas por nós, né? Composta por 5 diretores. Não temos um presidente, é uma gestão linear, gestão vertical, horizontal, desculpa. Mas a gente tem como mandato representar essas associações nessas conversas com agências reguladoras, Poder Legislativo e outras entidades, mas também promover negócios entre as fintechs, das fintechs para o mercado e do mercado para as fintechs, tá? E por fim, a gente também tem um papel muito presente na questão educacional, né, de informar o que é a fintech, qual o resultado positivo que ela busca, qual o real impacto no mercado financeiro brasileiro. A gente vive uma situação atípica de concentração, spreads altos, spreads bancários muito altos, que traz algumas discrepâncias aí na correta distribuição dos serviços financeiros, ou uma distribuição justa de serviços financeiros no mercado, né? Trazendo aí alguns cenários que podem gerar situações atípicas, né? E como bem colocado pelo José, o Banco Central tem uma agenda muito positiva, né? Tanto que era uma agenda BC+, virou BC++, ou BC-Hash, como eles costumam falar, que é para fomentar mesmo essa inclusão financeira, trazer não bancarizados para o game, fazer uma distribuição mais justa dos serviços financeiros, sempre de olho na real necessidade do usuário final e não na lucratividade do produto para a instituição que o distribui. E o Open Banking veio para isso, tá? Veio para tentar sanar essa assimetria, promover uma competição entre os agentes e permitir novos entrantes, né? Tentar diluir um pouco essa concentração bancária que a gente existe. E também é um dos princípios previstos ali nas manifestações colocadas pelo Banco Central, a questão da inovação, da tecnologia, né, do uso intensivo de tecnologia para trazer eficiência para o sistema financeiro nacional, tá? Entrando agora um pouco na parte da apresentação por si, na questão da convenção, como muito bem foi colocado tanto pelo Eric na parte introdutória quanto pelo José na sua apresentação, o Open Banking ele vai ser uma forma de interação entre os agentes do mercado, né? E esses agentes de mercado, cada um tem a sua tecnologia particular, né, proprietária, a sua forma de lidar com os dados do seu cliente e a sua estrutura tecnológica, né, que muitas vezes elas não se conversam, né? Ao mesmo tempo, o Banco Central, ao ditar regras para que esse compartilhamento seja possível, ele, de uma maneira muito acertada, buscou não regulamentar a tecnologia, tá? Que a tecnologia é algo dinâmico, é algo orgânico, é algo que muda com o passar do tempo, e regulamentos, né, são de certa maneira rígidos, né, ou de ajuste complexo, né, e que não acompanham a velocidade da tecnologia e inovação. Então ele delegou essa questão tecnológica para o mercado, para que o mercado se organizasse e definisse quais fossem os padrões tecnológicos a serem adotados, tá? Em razão disso, mas também a operacionalização plena do Open Banking depende bastante de uma harmonia entre os agentes, né? E o Banco Central também tem as suas prioridades e ele também não precisa, não deveria interferir de uma maneira muito incisiva nessa harmonia, né? Então, nesse sentido, houve a sugestão da criação de uma convenção de autorregulação, no caso, assistida pelo Banco Central, porque o Banco Central também não simplesmente
deixou ao Deus dará para que o mercado se autorregule, mas ao mesmo tempo direciona, né? Nesse momento há um direcionamento para que os agentes se conversem e consigam construir entre si a melhor convenção, né? E aí o que motivou essa autorregulação foram essas questões, né? Além disso, hoje a gente tem uma discussão sobre a composição dessa autorregulação, dessa estrutura de governança dessa autorregulação, tá? Por serem muitos players que vão acessar o sistema aberto, né, bancário brasileiro, o Open Banking brasileiro, não seria muito contraproducente fazer interações e conversas com muitos agentes, né? Então, assim, são as instituições obrigadas a participar, como S1 e S2, já ultrapassam ali os seus 30 instituições, talvez, né? Não sei se chega nesse número, mas com certeza mais de dezena, né? As outras entidades, as fintechs, instituições de pagamento, teria que ter uma mesa para discutir com 200, 300 entidades, tá? Então, ele convidou algumas associações representativas para que elas pudessem discutir de maneira organizada, né? E representando essas entidades que vão acessar o Open Banking, né? E hoje existem cerca de 8 ou 9 associações participando dessas discussões, tá? Então tem a Febraban, que é a associação que representa as grandes instituições financeiras, tem a BBC, que é a associação que representa os bancos, né, de menor porte, também tem a OCB, que representa as cooperativas de crédito, a ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, que é uma associação que representa as fintechs de crédito, principalmente SCDs e SEBs, né, que são as entidades que surgiram recentemente, né. Também a Bipag, Câmara Abranet, Câmarinet e a Bfintex, né, do lado das instituições de pagamentos, tá? Porque vai existir uma interação não só das instituições que oferecem crédito ou serviços bancários, mas também aquelas entidades que oferecem serviços de pagamento, tá? Numa interação entre elas, tá? E nesse sentido, a convenção é uma organização dessas entidades para que possa ser criado parâmetros mínimos ou aceitáveis de interação dos usuários com essas instituições, padrões técnicos, padrões tecnológicos, quais serão os formatos, quais serão as chamadas de interface, como que vai funcionar, qual que é o padrão de conectividade, a tecnologia, enfim, APIs, tudo como foi bem colocado pelo José na apresentação, para que não se crie uma barreira. Então, por exemplo, se eu tenho meus dados não só, mas também de consumo de serviços financeiros na minha história dentro de uma única instituição financeira, se eu quiser transportar esses dados para a instituição, a tecnologia não deveria ser uma barreira, tá? Pelo contrário, ela deveria ser um agente facilitador, tá? Porque também, como foi apresentado, os dados são do cliente, né, e não do banco, tá? O banco é só um detentor temporário desses dados, e ele não pode se opor para que o cliente possa acessar esses dados e pesquisar de maneira voluntária uma outra instituição financeira que queira recebê-lo com base nesses dados, tá? Essa é a real finalidade do Open Banking, tá? Mas o Open Banking brasileiro, ele também se destaca, até pelo menos no que a gente busca alcançar, que ele não é tão somente uma plataforma de troca de dados, mas é também uma plataforma de transação entre entidades, tá? Sem que você tenha que ter fricção nessas transações. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma conta corrente num banco e que eu recebo meu salário, e eu tenho uma outra conta corrente no outro banco onde eu faço investimentos, tá? Eventualmente, se um desses bancos eu fiquei descoberto por alguma razão, erro de planejamento, e eu tive que acessar o cheque especial,
eu teria que entrar no Internet Banking de um outro banco para transferir o recurso para esse banco que ficou com a conta descoberta, e gerar esse retrabalho de acessar dois ambientes distintos, tá? Um para consultar o saldo, o outro para transacionar. Com o Open Banking, por exemplo, será possível que você crie aplicações, né, ou outras fintechs que já existem, onde você consegue, de maneira virtual, enxergar mais de um serviço disponível que você seja correntista, né? E dentro desse próprio aplicativo você vai conseguir transferir recurso de um lado para o outro, sem precisar sair do próprio aplicativo, tá? Esse é um dos grandes ganhos para o usuário final, porque ele vai ter um controle mais efetivo e mais eficiente das suas finanças pessoais, tá? Além de outros serviços também que correlacionados, que hoje já são realidade, tá? Principalmente nos grandes centros urbanos, mas que ainda são feitos de uma maneira um pouco artesanal, que dentro do Open Banking ele vai conseguir ser desenvolvido com maior fluidez. Então, por exemplo, hoje no mesmo aplicativo que você pede um delivery de comida, você pode pagar uma conta de consumo, né? Hoje, no mesmo aplicativo que você destrava uma bicicleta para você usar o serviço compartilhado, né, de mobilidade urbana, você consegue depositar saldo, né? Num aplicativo de transporte urbano de carros particulares, você consegue transferir recurso de um usuário para o outro, né? São serviços financeiros, né? Mas que estão sendo executados por empresas que não são financeiras no cerne da sua atividade, né? E o Open Banking ele vai facilitar para que isso seja feito, né, de uma maneira frictionless, que o usuário não tenha que sair do serviço que ele está utilizando para transacionar um serviço financeiro, tá? Isso vai ser possível com a figura que está sendo desenvolvida agora, que são os iniciadores de transação de pagamento, né? Eles serão entidades reguladas pelo Banco Central, né? Eles vão observar alguns requisitos regulatórios, mas eles vão poder estabelecer parcerias com entidades não reguladas, né, ou empresas de outros segmentos, para que elas possam acessar o Open Banking brasileiro e transacionar serviços financeiros dentro da sua estrutura, dentro da sua comunidade. Isso é revolucionário, tá? Esse é o grande ganho, porque você consegue deixar a experiência financeira em segundo plano, né? Porque muitas vezes é maçante, muitas vezes é até depressivo, né? Você ter que movimentar dinheiro sabendo que tá ruim das pernas, não sei. Mas essa experiência fica um pouco em segundo plano quando você acessa esse mesmo tipo de serviço em outros aplicativos, né? E aplicativos que possuem aí uma comunidade muito bem construída, um grupo de pessoas que segue a mesma direção, que tem os mesmos ideais ou os mesmos gostos, ele também pode se beneficiar dessa infraestrutura aberta para você poder transacionar serviços financeiros. Então, isso vai um pouco além da transmissão de dados puramente, não é transmitir dados por transmitir dados, tá? Tem outputs, tem resultados muito bons que podem surgir. Então, hoje, se no Brasil a gente tem perto de 600 fintechs, com o advento, com o desenvolvimento e consolidação do Open Bank, eu acredito que mais 600 fintechs vão surgir, tá? Talvez até 1.200 fintechs que sejam, né? Exatamente por causa dessa experiência, dessa possibilidade de transação. E por que eu ressaltei na minha fala, sem querer me alongar muito, né? Que o Brasil ele está indo num caminho interessante nesse sentido, porque outras regiões do mundo que se anteciparam, né, e já tem o Open Banking instalado e rodando, algumas regiões elas tão somente trataram do compartilhamento de dados e não dessa parte transacional, né? E não teve tanta adesão, não teve tanta, o usuário não enxergou tanto valor. Ele falou assim, eu já estou nesse banco aqui faz tempo, eu gosto dele, né? Não sei, sabe? Agora, se você oferece alguma transação, né, uma experiência diferente no consumo de serviços financeiros, aí ele enxerga o real output, o real resultado positivo de como fazer isso, né? E o Brasil, a Austrália, por exemplo, ela se preocupou tão somente no compartilhamento de dados e agora está considerando a parte transacional. O Brasil não, logo de partida já tem o compartilhamento de dados junto com a parte transacional. Claro que faseado, está em etapas, como foi colocado pelo José. Primeiro vai ser compartilhamento de dados sobre produtos, depois sobre dados cadastrais, até a última etapa que vai ser transacional.
mas a partir do momento que você vai construindo essa infraestrutura já com uma direção, com um horizonte visível, alcançável, a gente consegue ter algum destaque, tá? E voltando aqui na questão da autorregulação, né, da entidade que vai ser desenvolvida, né, o Banco Central, em conversa com essas associações, entendeu por bem que, nesse momento, não precisa ser criada uma entidade autônoma, com personalidade jurídica, uma nova associação, eventualmente, ou uma confederação, federação, enfim, alguma entidade que agrupe essas associações tão somente para operar o Open Banking, mas sim que precisaria existir uma convenção, um acordo entre elas, tá? Então, para não perder velocidade, não entrar no detalhe de como seria essa estrutura, se teria o CNPJ, quem sabe, toda essa questão, falou assim, não, primeiro vamos criar um contratão aqui entre vocês, e depois, quando o Open Banking começar a operacionalizar, começar a exigir contratação de pessoas, ter uma administração independente, enfim, a gente pensa nessa estrutura, né? Então, o Banco Central está muito favorável a que as coisas aconteçam com velocidade, tá? Dentro dessa convenção, a principal entidade não, né? A ferramenta que está sendo construída aqui para tomada de decisões, né, de governança, é um conselho deliberativo, tá? Esse conselho deliberativo, ele vai ser dividido em cadeiras que vão ser ocupadas pelas associações, tá? E mais, há uma sugestão de um conselheiro independente, tá? Que não seja vinculado nem às fintechs, nem às IPs, nem às instituições financeiras, mas que tenha um conhecimento pleno do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Pagamentos também, o SPB, e para que ele possa direcionar ou até virar um voto de Minerva ali nas decisões que forem eventualmente empatadas, né? E, por fim, o Banco Central também vai participar desse conselho deliberativo, mas tão somente nas questões de impasse. Quando existir um impasse entre os associados ali apresentados, as associações ali representadas, o Banco Central vai ter o voto de Minerva, tá? Independente da posição do conselheiro independente também. Então, isso é uma composição que o mercado vem adotando como autorregulação assistida, tá? Então, o Banco Central, ele direciona para a construção dessa convenção, ele não participa das decisões, mas em situações de impasse ele pode intervir, tá? Além do conselho consultivo, vão existir os grupos de trabalho, tá? Esses grupos de trabalho, né, aí no âmbito da gestão administrativa dessa convenção, onde vão surgir as definições de padrão técnico, né? Onde vão existir as definições de segurança da informação, como que você vai coletar o consentimento, como que você vai autenticar o usuário. Aí são detalhes assim que fogem um pouco da regulamentação do sistema financeiro e parte para a questão operacional mesmo, tecnológica, tá? Também questão de granularidade de dados, né? Qual vai ser o nível de informações que vai ser compartilhado numa única transação, se o usuário vai poder puxar o histórico dele inteiro num único caso, ou se vai ter alguma limitação, enfim. Questão de conflitos, né, resolução de conflitos, é saudável ter uma definição nesse sentido, porque pode existir situações ainda não previstas ou questões aí que podem ferir direitos de algum agente, e essas câmaras de resolução de conflitos vão estar dentro dessa composição, tá? E um dos pontos principais também que está sendo discutido qual que vai ser o rateio de custos na operação e implementação do Open Banking, tá? A implementação, assim, todos os agentes vão ter que se adaptar, tá? E os agentes que são obrigados a participar do Open Banking, que são as instituições S1 e S2, como foi colocado pelo José na apresentação dele, elas detêm hoje, seguramente, mais de 80%, eu diria 90% dos dados que vão ser requisitados, né, dentro do Open Banking. Então, há uma preocupação de quem vai arcar com esse custo, né? Qual que vai ser o rateio justo disso, na implementação, né? Quem que vai se beneficiar em demasia e quem que vai ser prejudicado nessa situação. Então, esse balanceamento
né, está sendo discutido, né? Então, por exemplo, uma instituição que hoje não detém dados ou detém poucos dados, ela não vai ser tão requisitada como uma instituição de grande porte, né? Pelo contrário, ela é essa instituição que vai oferecer caminhos para o seu cliente extrair dados dela, né? Ela vai ser como que ela vai ratear esses custos, né? Então aí o Banco Central está sugerindo algumas situações de custos compatíveis com o PL de cada uma dessas instituições, mas também estabelecendo um piso, né? Então, por exemplo, se você é uma fintech que surgiu no passado e quer já entrar no Open Banking, você vai ter que pagar um pedágiozinho, entendeu? Não vai ser assim, um acesso gratuito e fácil dessas informações. Isso são discussões que estão sendo colocadas para que a gente possa operacionalizar isso de uma maneira harmoniosa, tá? E isso no custo de setup, de adaptação, né? Mas também tem o custo da operação em andamento, ongoing, né? Como que vai funcionar isso, né? Quais são os limites, né? O usuário ele vai poder fazer a requisição a hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser por mês, por dia, enfim, esses padrões estão sendo colocados, essas limitações, para que isso possa funcionar, tá bom? No que tange a convenção, a participação das associações, o Banco Central ele também vem colocando alguns parâmetros de elegibilidade, tá? Assim, não é qualquer associação que vai poder participar do Conselho Deliberativo, por exemplo, tá? Ela precisa ter, no mínimo, um número representativo de fintechs ou instituições vinculadas, seja com registro ou autorização vigente, seja com o registro em fase de pedido, né, em análise durante o Banco Central, para que essa associação efetivamente demonstre que ela representa aquelas fintechs. E esses padrões estão sendo colocados também. E outras discussões aí, já entrando mais em detalhes, assim, por exemplo, no caso de uma fintech participar de mais de uma associação, porque existe mais de uma associação de fintechs no Brasil. Existe uma só de crédito digital, existe uma das fintechs em geral, que é a nossa, existe uma só de pagamentos. Eventualmente, uma fintech participa das três, né? Qual que vai ser a atuação dela? Ela vai ter que pagar 3 vezes? Não, ela vai pagar uma vez só, né? Ela vai ser representada pelas 3? Não, ela vai precisar escolher qual das associações vai a representar dentro dessa estrutura, dentro dessa convenção. E isso também está sendo discutido, né? E por fim, né, também tem as empresas que vão poder acessar o, né? Como foi mencionado, o Banco Central ele está muito preocupado em conceder acesso a empresas não reguladas pelo próprio Banco Central, né? Porque ele não tem nenhum tipo de supervisão sobre a atividade daquela empresa, não tem legitimidade ou jurisdição para verificar se a atuação daquela empresa está regular dentro do Open Banking. Mas outras empresas que não são reguladas pelo Banco Central, elas podem sim se beneficiar do Open Banking, né? Eu digo assim, experiência própria, né? A minha fintech, que é uma fintech de investimentos, ela é regulada pela CVM. Mas se eu puder acessar o Open Banking, né, para transacionar dados, para tornar a experiência do meu usuário mais fácil, né, para permitir que ele consiga fazer a liquidação dos investimentos dele, sem precisar fazer uma TED, faz direto dentro da minha interface, enfim, criar uma experiência mais rica, por que eu não poderia acessar o Open Banking, né? Por que a minha empresa não pode se beneficiar? Existe uma etapa prevista do Open Banking que são as transações de investimento, né, que ainda não estão sendo discutidas. Mas como que o Banco Central vai supervisionar isso, né? Então, nesse sentido que vai entrar na dinâmica os iniciadores de transação de pagamento, né? Então, se eu, uma fintech não regulada pelo Banco Central, que eu comercializo seguros, que eu distribuo valores imobiliários, ou que eu simplesmente ofereço um serviço que não é regulado, mas que tem características de fintech, eu vou sim poder acessar o Open Banking, desde que em parceria com uma entidade regulada como o Banco Central, tá? Então, não está sendo deixado de fora outros agentes que poderiam trazer um grande fluxo para esse cenário, tá? E por fim, assim, só para também colocar aqui alguns itens, não me alongar muito, porque a apresentação aqui já extrapolou um pouco do horário, o Banco Central também trouxe na regulamentação uma figura interessante, né, que são os aglutinadores de informações e dados de usuários, né, que são aqueles aplicativos
como Guia Bolso, né? Não sei se vocês conhecem esses aplicativos, onde você consegue, dentro de uma única interface, visualizar as suas finanças pessoais, o quanto que você possui em recurso disponível em conta corrente, conta poupança, conta de investimento, corretoras, enfim, e tornar isso um serviço disponível para o usuário final. O Banco Central enxerga isso como um serviço importante para a inclusão e educação financeira do público brasileiro, da população brasileira, né? Para que ele faça o uso de tecnologia para manejar de uma maneira mais eficiente as suas finanças, né? E houve ali no regulamento aprovado recentemente a menção dessa figura, né? Então, aos poucos, a gente consegue enxergar o resultado concreto da existência das fintechs, né? Da importância dela no mercado como um todo, né? No papel revolucionário que ela tem, que ela traz para que as pessoas possam fazer um uso mais eficiente das suas finanças pessoais, tá? E, ao mesmo tempo, tornar o mercado financeiro um pouco mais justo, mais equilibrado, melhor distribuído, com melhor alcance, tá? E iniciativas como Open Banking, pagamentos instantâneos, duplicatas eletrônicas, sandbox regulatório, que são agendas que estão em desenvolvimento ou já foram aprovadas no Banco Central, têm trazido essa nova realidade para a prática, tá bom? Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, José também, Eric, se vocês quiserem complementar, abrir um debate, eu fico à disposição aqui. Diego, muito obrigado pela exposição aí, super interessante, traz um componente de bastidores que é precioso aqui para a gente, né? Só quem está envolvido como você na construção desse sistema aberto que vai mudar muito a nossa vida aqui, mais do que a gente consegue pensar agora, poderia trazer. Então, em nome aqui do escritório, queria fazer esse agradecimento e fica o convite, inclusive, para novos encontros aqui do nosso ciclo de webinars, a gente conta com a tua participação. Eric, você que ouviu os dois por mais de uma hora aí, alguma consideração, algum complemento? Ah, pois não, desculpe. Espera aí. O host vive me silenciando aqui. Não, eu queria agradecer os dois pela participação. Acho que elas foram falas bem complementares. Acho que o José trouxe muito a visão regulatória da construção da norma e da estrutura do Open Banking, e o Diego foi muito feliz nas colocações dele em relação a toda a construção e a organização dos agentes de mercado em torno da regra e das inúmeras possibilidades, né, que eu acho que o Open Banking traz. Eu acho que é até difícil a gente imaginar aquilo que pode ser construído em cima das alternativas que o Open Banking vai permitir, né, com base nesse compartilhamento de informações, de dados, etc., entre as instituições financeiras e as não financeiras também, né? Eu acho que, assim, dado o adiantado da hora, né, já está aqui, são 10h30, eu não sei, a gente acho que respondeu todas as questões aqui no chat, né, não sei se alguém tem mais alguma questão a fazer, mas caso contrário, na verdade, eu vou agradecer mais uma vez aos nossos expositores e sobretudo, aos nossos ouvintes, né, a gente chegou entre o Zoom e o YouTube aí em 130 pessoas nos assistindo, né? Um bom número, e o que indica a importância e a relevância do tema. E deixar o convite, né, novamente, para que continue nos acompanhando nesse ciclo de webinars. Esse é o primeiro de alguns que nós pretendemos fazer. Em breve nós vamos dividir com vocês essa agenda dos próximos. E assim como os papers, né, que a gente pretende produzir em relação a cada um desses temas aqui que estão sendo abordados. Então, mais uma vez, agradeço a todos e desejo aí a todos um bom dia e um bom resto de semana para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, senhores. Bom dia.